Olá, vamos falar de milagres? Hoje no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, o primeiro milagre realizado por Jesus, está aqui no livro de João, capítulo 2. No versículo 11 diz assim: Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. O milagre é um sinal que aponta para algo. E João, ele, em toda a sua mensagem, ele está provando que Jesus é Deus. Imagine, naquela época, não é um pouco diferente de hoje. Hoje, as religiões, as filosofias, as ideologias dominam, influenciam a mente das pessoas. E naquele tempo, né, o pensamento grego, a religião dos judeus, também influenciava muito o povo da época. Não era diferente de hoje. E Jesus veio para proclamar o reino. E as pessoas começaram a seguir Jesus a partir dos sinais que manifestavam a glória dele. Nesse primeiro sinal, acabou o vinho, era numa festa, nas bodas de Caná, em Caná da Galileia. A mãe de Jesus percebeu que o vinho acabou, avisou para Jesus. Depois Jesus dá a ordem, quando Maria diz assim: façam tudo o que eles lhes mandar. Você sabia que para você receber o milagre tem a parte sobrenatural que só Deus pode fazer, mas tem a parte natural, que é essa nossa fé, que vamos colocar em ação para que esse milagre aconteça. Não é tão somente dizer que vai acontecer, não. Precisamos sair da zona de conforto e agir, e ter atitudes para receber. Então, Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E quando o encarregado da festa provou, viu que era o melhor vinho. E o melhor vinho ficou para o final da festa, que sempre é dado no início. Essa festa também aponta para as festas das bodas do Cordeiro. Vamos ver Apocalipse 19, capítulo 7, diz assim: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado o linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Veja como a Bíblia é linda, gente, a palavra de Deus. Lá em Gênesis, como eu já falei naqueles 2 vídeos sobre o casamento, já começa falando da instituição do casamento. Quando Deus criou Adão para cuidar ali do Éden, o Éden era um santuário. Ali ele tinha a presença de Deus, mas em desobediência ele quebrou essa comunhão com Deus. Mas aí ele viu que não era bom que Adão vivesse só, que o homem vivesse só, e criou a mulher. E ali eles passaram a ser uma só carne. E essa aliança também Deus usa como casamento dele com a igreja, o casamento da noiva, Cristo com a igreja. Hoje eu estava lendo Isaías 53. Leia, ele morreu por nossas dores, nossos pecados, nossas culpas, nossas doenças, nossas enfermidades. Mas lembre-se sempre que precisa ter uma atitude de fé. Eu quero voltar no tempo, na história, e ver a história de Elias. Elias e a viúva de Sarepta. Você lembra também ali o sobrenatural de Deus? Quando Elias foi embora, Elias estava exatamente fugindo de Jezabel, que ameaçou matar, quando ele disse que ia ficar 3 anos sem chover em Israel. E aí ele estava ali sendo alimentado por corvos, bebendo a água do rio. O corvo era algo sobrenatural que Deus enviava para dar a comida para Elias, mas a água vinha do rio. O rio corria naturalmente, não vinha de algo sobrenatural. Mas como ele tinha profetizado que não ia chover durante 3 anos, o rio secou. Jesus estava na festa, o vinho acabou. Para poder o milagre acontecer, algo precisa ser transformado, né? Para poder o milagre acontecer. E a gente precisa fazer a nossa parte. Sair da nossa zona de conforto. Elias estava ali na sua zona de conforto, alimentado por corvos, bebendo água do rio. Reis 17. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do rio, do riacho de Querite.
a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem ali. Mas um momento, essa fonte da água secou. Mas aí Deus dá a ordem para uma viúva. Quando Elias foi, Deus já tinha dado a ordem. Você lembra que no Salmo 91, Deus já deu ordem a seu respeito de você? Deus dá ordem aos anjos a seu respeito. Entenda, Deus dá ordem aos anjos a seu respeito. Basta que você faça do Senhor seu alto refúgio. E aí ele foi. Quando chegou lá, a viúva de Sarepta era tão pobre, não tinha nada. Ela só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Ela disse que ia fazer. Quando Elias pediu para trazer um pouco de comida para ele, vou traduzir aqui com minhas palavras, interpretar, e depois eu vou colocar as referências. Ela disse que só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, que ia comer e depois ia morrer. Mas ele disse, não, faça um bolo e traga para mim. Olha, a obediência. Olha, hoje eu ouvi, gente, uma frase dizendo o seguinte. Veja como essa frase é interessante. Eu vi sobre a multiplicação dos pães e peixes, que é o quarto milagre. Um outro momento eu falo, porque são 7 milagres que João fala. Claro que Jesus fez infinitamente mais e continua fazendo. Mas ele citou esses 7 milagres no livro de João. Jesus está disposto a multiplicar tudo o que nós estamos dispostos a dividir. E aquela viúva que só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, ela obedeceu ao profeta e levou para ele. E Deus é o Deus de milagres, ele continua realizando milagres, mas o milagre tem a parte de Deus sobrenatural e a nossa parte, que é natural. Então, Deus fez uma aliança com sua igreja, com seu povo. Deus não fez uma aliança com os religiosos da época. E Deus não fez uma aliança com as denominações evangélicas ou católicas. Deus fez uma aliança com a sua igreja, a sua noiva. Ele é o cabeça da igreja e nós somos a noiva de Cristo espalhada por esta terra. Ele procura verdadeiros adoradores. Entregue seu coração para Jesus. Em nenhum momento que cita aqui esses milagres, Deus fez com os fariseus, os hipócritas, os religiosos. Foi com aquele povo que estava ali e ainda nem não criam em Jesus. É isso. Deus é Deus de milagres. Creia no Senhor Jesus. Entregue a sua vida para Ele. Quando você tem sopro de vida, confesse seus pecados, se arrependa, entregue a sua vida, confesse o Senhor. Não basta ser com pensamento, é com palavras. Converse com Deus. Entregue a sua vida para Jesus, enquanto se pode achar. Um dia a porta da graça será fechada e muitos vão ficar de fora do banquete das bodas do Cordeiro.